Hoje eu quero falar com vocês sobre um filme que pra mim vai muito além do entretenimento. Gente, bom, esse canal aqui ele não é sobre comentar sobre filmes, né? Ele é um canal voltado pro desenvolvimento, onde eu mostro o meu processo de crescimento, tanto na minha vida, meus processos de autoconhecimento, meu processo de crescimento aqui no digital. Mas esse filme que eu assisti, e já tem um tempo que eu ouvia falar sobre ele, mas não sei porque nunca surgiu a oportunidade de assistir. Então ontem eu estava aqui na minha casa, de boas, sexta-feira, falei, por que não? E me veio o nome desse filme, né, o Show de Truman. Então eu resolvi assistir ele, e realmente pra mim ele foi um filme que foi além do entretenimento, me trouxe muitos insights, muitos aprendizados que eu quero passar agora aqui pra vocês. Se você não me conhece, eu sou Melissa Michele, esse é meu arroba em todas as minhas outras redes sociais. Se você gosta de vídeos curtos, me segue lá também no TikTok e também no Instagram. E já deixa um like aqui nesse vídeo e bora começar o vídeo. Se vocês me verem olhando pra baixo, eu fiz aqui, é claro, uma colinha, né, um script, então às vezes eu vou estar lendo aqui pra vocês. Então, contextualizando, o Show de Truman é um filme de um homem que ele é filmado 24 horas por dia desde o nascimento. E uma coisa que eu também achei interessante nesse filme, o quanto ele é atual, né, nos dias de hoje, que a gente vive redes sociais, exposição de crianças, de pessoas, de vida. Mas esse filme foi feito numa época onde a internet ainda dava os seus passos, né, não existia celulares e muito menos os influenciadores, né? Porque esse filme ele é de 98. Então, continuando, o Truman, ele foi uma criança órfã que ele foi adotada desde o nascimento por uma companhia ali, um estúdio, né, que faz filmes, etc. E decidiu filmar a vida dele 24 horas por dia, sem parar. E ele se torna um homem, né, e a vida dele continua sendo filmada. Tudo ali em volta da vida dele é girado em torno de um mundo que foi criado ali. Então é um mundo ali, cenário, as pessoas são atores, existem várias câmeras escondidas. Então isso está acontecendo na vida dele, mas ele não sabe. Ele vive num mundo onde tudo é falso. As pessoas ao redor dele são atores, os relacionamentos são roteirizados, o trabalho foi escolhido para ele, né? A cidade foi criada para ele. Toda a vida do Truman é girada em torno de um roteiro, né? Tanto que tem parte do filme onde mostra ele criança e ele demonstra ser uma criança que tem vontade de viajar, de explorar o mundo, mas para seguir o roteiro ele tem que continuar vivendo ali naquele mundo fictício criado para o programa poder continuar, para gerar ali o entretenimento. Então tudo ali foi feito para não necessariamente para deixar o Truman feliz, se tornar um adulto ali feliz, mas sim para gerar entretenimento para as pessoas, porque é um programa que passa 24 horas por dia, uma live infinita que nunca acaba, e as pessoas estão assistindo, né, a vida do Truman. Sempre que esse desejo dele de viajar, de fazer coisas diferentes aparecia, que ele se interessava por alguém que não estava no roteiro, o sistema dava um jeito de puxá-lo de volta, né? Criando medo, distrações, situações e pessoas para manter ele exatamente onde ele estava. Então ele foi criado num mundo, num sistema onde o trabalho foi um roteiro que foi escolhido ali para ele, o trabalho que ele tem. E fazem ele acreditar que aquele trabalho é o sonho dele, que a esposa foi ele que escolheu, mas na verdade não, tudo o roteiro, tudo o criador, né, dessa série infinita, dessa transmissão ao vivo infinita, criou tudo isso pra ele. Mas ele começa a se sentir insatisfeito, ele começa a ter desejos de fazer algo a mais. Por mais que o roteiro tente ali, o sistema tente o tempo todo fazer ele voltar, fazer, não, turma, essa daqui é a sua vida. Aí tem uma frase do filme que me chama bastante a atenção, que é na hora que o criador, o idealizador
tá, desse programa. Ele faz ali uma entrevista, né, com alguém, e ele fala algo parecido com isso aqui, ó. Que nós nos acostumamos com o mundo que nos é apresentado, né? Que o jornalista pergunta pra ele, mas como é que o Truman tá se acostumando a tudo isso? Como é que ele vive nisso? Então ele fala, as pessoas se acostumam com o mundo que é apresentado pra elas. Então, o ser humano, gente, ele se acostuma com aquilo que ele encara todos os dias, né? Com aquilo que a gente se depara, mesmo que esse mundo é limitador. Então nós somos assim, a gente meio que aprende a se limitar e achar tudo isso normal. É normal homem trair mulher. É normal, sabe? As pessoas só viverem com um salário mínimo. Por quê? Porque isso é o mundo que nós estamos vendo todos os dias e muitas vezes a gente acaba se acostumando com isso, a gente acaba se acostumando com coisas que talvez não deveriam ser normais, mas a gente acaba tratando isso como normal. Então, se a gente for pensar bem, dentro ali do universo do filme, não é normal uma pessoa estar no estúdio, uma pessoa ser filmada 24 horas por dia, uma pessoa viver uma vida falsa, construindo ali relacionamentos também falsos. Mas como é apresentado aquilo para ele todos os dias, ele também se acostumou. E quantas vezes isso também acontece com a gente? Acontece comigo, acontece com você, acontece com a maioria dos seres humanos. A gente aceita aquele trabalho que não faz sentido pra gente, a gente aceita relacionamentos que não nos representam, a gente aceita uma vida que, no fundo, ela não conversa mais com aquilo que a gente quer. A gente sabe que a gente não quer aquilo, mas a gente simplesmente vai empurrando com a barriga, vai aceitando isso. E a maioria das pessoas, grande parte das pessoas, vai passar a vida inteira aceitando isso sem ao menos se questionar. Mas algumas vão começar a sentir o incômodo. E quando começarem a sentir esse incômodo, vão começar a se questionar, vão começar a se perguntar se não existe algo maior, se não existe algo melhor, se não existe outras coisas que elas podem fazer. Se não existem outros lugares que elas podem ir, que elas podem morar, outras possibilidades, outras versões de si mesmas. Exatamente isso que começa o quê? Acontecer com o Truman. O Truman começa a mudar no momento em que ele começa a se questionar. E assim também é na nossa vida. A nossa vida ela só pode começar a mudar se a gente primeiro começar a se questionar. Então o Truman ele começa a se questionar. E nesse questionamento dele, ele consegue abrir os olhos dele. Muitos podem chamar do despertar, né? Muito se fala às vezes na internet, nas redes sociais. O despertar. E isso, esse questionamento pode ser interpretado sim como um movimento pro despertamento, né? Porque o Truman ele começa a perceber falhas, incoerências. Ele começa a ficar insatisfeito. Isso é muito simbólico porque toda mudança de vida começa assim. Começa com a insatisfação da própria identidade. É quando você olha para sua própria identidade, você não se reconhece nela, você não está satisfeito com ela, você começa a perceber as falhas e começa a se perguntar, será que não existe algo melhor? Por mais que tudo ao seu redor te diga que não, que isso aqui é o melhor que você pode conseguir. Meu filho, minha filha, por que você quer ir além? Por que você quer viajar? Né? Fica aqui nesse quadradinho aqui mesmo, aqui você tá seguro. Isso sabe? Não é só uma insatisfação com o mundo externo, é uma insatisfação com quem você está sendo naquele mundo. Quando a identidade antiga não sustenta mais o que? Na nossa alma, sabe? E quanto mais o Truman tenta sair dessa bolha, é interessante que o sistema tenta sempre puxar ele de volta, né? Criando medo, criando pânico, criando narrativas para fazer ele se sentir assim. Gente, e esse filme pra mim, ele é uma analogia, né, ao mundo. Toda vez que você começar a querer mudar, começar a enxergar as falhas e tentar fazer coisas diferentes, entrar nesse estado de despertamento,
como você quiser chamar, o sistema, o seu ego, as suas vozes internas vão querer te criar narrativas para tentar puxar você de volta, tá? E é aqui também que eu percebo que muita gente não muda de vida. Porque tem muita gente que se questiona, tem muita gente que percebe as falhas, mas fica só até aí, entendeu? Porque dá ouvido às vozes do sistema. E esse sistema, gente, ele pode ser interpretado como o nosso próprio ego, as nossas crenças, o sistema até mesmo do mundo, do governo, esse sistema denso e também maligno, sabe? As propagandas, gente, de TV, as novelas, os filmes, elas também estão tentando nos influenciar, sabe? Se a gente for perceber, tudo à nossa volta, gente, está tentando mudar aquilo que a gente pensa, moldar o que a gente pensa, o que a gente faz, decidir o nosso poder de compra, para onde a gente vai, para onde a gente não vai. O algoritmo também faz isso com a gente, sabe? Se a gente consome muito certo tipo de conteúdo, aquilo vai moldar a nossa forma de pensar. Então, toda vez que a gente está nesse processo de mudança, coisas vão acontecer para tentar te puxar de volta, né? E muitas pessoas acabam permanecendo, porque mudar, gente, é muito bom, mas mudar existe um processo e muitos não estão dispostos a passar por esse processo, e ficar naquela mesma vida é confortável. Porque assim, gente, porque o mundo que o Truman estava, até que era um mundo falso, mas era um mundo bom. Não tinha acidentes, sabe? Não tinha, assim, grandes catástrofes. Era até, quer ou não, um mundo seguro. Mas era uma realidade onde ele não comandava. Outro comandava por ele. Outro escrevia e decidia como que seria a vida dele, entendeu? Mas ele poderia ali aceitar, ficar confortável, sabe? Deixa quieto esse negócio, não quero saber de mais nada, deixa eu ficar aqui na minha vida mesmo. Mas quando a gente passa um certo nível do despertar, meio que não dá mais pra voltar atrás, sabe? Ou você vai, ou você vai deixar simplesmente a sua alma morrer. Coisa aqui que eu anotei, que eu acho interessante compartilhar com vocês, é que a gente vive nesse mundo denso com sistemas, governos e estruturas sociais, né? Redes sociais criadas para nos manter distraídos, aplicativos pensados para capturar a nossa atenção, filmes, novelas e propagandas, moldando nossos pensamentos, desejos e decisões. E a maioria de nós simplesmente vai o quê? Vai aceitando, porque tudo que a gente vai vendo muito, repetidamente, várias vezes, a gente acaba aceitando como normal. Tem um momento, gente, do filme, né, que pra mim acho que é um dos mais simbólicos de todos, né, que o Truman, ele atravessa o mar, ele bate o barco ali na parede do estúdio, então ele chega ali no limite, né, daquele estúdio, daquele mundo ali criado, daquela realidade, e aquele momento, ele não é só físico, mas ele é um momento também simbólico, porque ali ele bate no limite da crença limitante dele mesmo, limite da identidade antiga. E é naquele momento, né, que inclusive aparece o diretor e revela tudo pra ele, mas também tenta fazer ele ficar ali, o diretor e o criador, né, daquele mundo. E pra mim, esse diretor, nesse momento que ele tá falando pro Truman, ele representa muito as nossas vozes internas, ou até mesmo vozes de amigos nossos, ou familiares, enfim. São aquelas vozes, gente, que dizem, fica aqui, pra que se aventurar, sabe? Esse mundo foi feito pra você, e ele fala isso mesmo, esse mundo foi feito pra você, lá fora é perigoso. E quantas vezes a gente escuta isso, né? Quantas vezes quando a gente quer fazer algo diferente, às vezes você tem o sonho de fazer um intercâmbio e às vezes a sua mãe, seu pai ou alguém fala, pra quê? É muito perigoso. Fica aqui mesmo com a mãe, com o pai, com a sua família. Pra que sonhar tão grande? Não, meu filho, faz um concurso público. Todo mundo da sua família vive muito bem com concurso público. Pra que você quer empreender? É muito arriscado, é muito perigoso. Ai, o vizinho lá tentou empreender e ele tá falido. Então não, fica aqui, é perigoso, não sai. E criar conteúdo,
vão te criticar, sabe? Pra que empreender? É mais seguro ser CLT. Pra que viajar, filho? O mundo é muito perigoso, sabe? Se conforma, vive essa vidinha mesmo, segue o caminho da sua família, é mais seguro. Então, pra mim, esse diretor, no momento que ele fala pra ele, turma, esse mundo aqui foi feito pra você, você não sabe como é lá fora, sabe? Lá é perigoso, lá é isso, lá é aquilo, sabe? Aqui você é a estrela, quer queira ou não. Esse mundo foi criado pra você, esse mundo é perfeito, quer queira ou não. Esse mundo, ele é seguro. Então, o jeito que aquele diretor fala com o Truman interpreta muito pra mim. Seja as nossas vozes internas, né? O nosso ego, o nosso medo que muitas vezes bate. Olha, você vai mesmo se aventurar nessa coisa diferente, né? Nessa coisa que você não sabe o que é. Ou até mesmo vozes de pessoas que estão ao nosso redor, que falam esse tipo de coisa, mas não porque eles são maus, tá, gente? Mas é porque é aquilo que eu falei. Não sei se atrapalhou a ligação, que alguém começou... Não sei se atrapalhou a gravação, alguém começou a me ligar bem na hora que eu tava gravando. Então, continuando... Então, às vezes essas pessoas falam isso, não é porque elas são ruins, elas não querem ver o nosso avanço. É aquilo que eu falei. A gente se acostuma, a gente acha o que é normal, aquilo que a gente vê todos os dias. Então, o desconhecido não é normal, eu não conheço. Então, tipo, às vezes a sua mãe ou alguém, um amigo, um primo que fala, não faz isso não empreende não cria conteúdo não, sabe? Na verdade, ele tá falando isso pro seu bem. Assim, digamos, pelo menos... Muitas pessoas que podem falar isso vão querer o seu bem, às vezes tem algumas que querem o seu mal mesmo, tem inveja, ciúme, não querem que você avance, mas muitas pessoas não falam isso por mal, elas falam porque a realidade delas, né? Mas quando você chega ali no seu limite, que você fica, e agora? Cheguei no limite dessa identidade antiga, cheguei no limite aqui das minhas crenças limitantes, você só tem duas escolhas, continuar e ir além para aquele novo mundo desconhecido que você não conhece, ou ficar ali, né, no conforto, naquele mundo que você já conhece. Um mundo que não é escrito por você, tá? Um mundo onde pessoas, situações estão te moldando, não é você que molda. Alguém está escrevendo a sua história. Você é o protagonista da sua vida, mas alguém é que na verdade está decidindo o que você vai fazer. Mas se talvez for mais confortável pra você, você vai voltar pra trás e não vai continuar. Então esse momento pra mim do filme, ele é muito simbólico, porque o Truman, ele tem duas escolhas, ficar ou ir, voltar pra velha identidade ou atravessar a porta, né, que ele sobe ali uma escadinha e tem a porta ali pra ele sair do estúdio, sair daquele mundo falso que ele viveu toda a vida dele. E quando ele abre a porta e sai, ele não está apenas saindo do estúdio, ele está se despedindo da velha identidade. E a partir dali, ele não é mais o homem que teve a vida escrita por outros, pessoas, situações e circunstâncias, né? Então pessoas, situações e circunstâncias não mais decidem por ele. Nasce ali uma nova identidade. Antes dele sair daquela porta, ele era o homem que... Pessoas, situações que o diretor escrevia a história dele. O diretor ali decidia com quem que ele ia casar, com quem que ele ia se relacionar, como que seria o trabalho dele, como que seria até os sonhos dele. E você já parou pra pensar, gente, que as novelas, a TV, as redes sociais, o algoritmo, as propagandas, elas também estão moldando até mesmo os nossos sonhos, sabe? E é interessante a gente fazer essa pergunta, esse sonho mesmo é meu ou alguém colocou ele em mim? Sabe? Eu realmente tenho vontade de ter um iPhone, ou eu estou vendo tanta propaganda de iPhone, tanta gente de iPhone, que agora eu decidi que eu também, é o meu sonho ter um iPhone. Tô dando um exemplo, sabe? Então muitas vezes até os nossos sonhos, gente, eles estão sendo determinados por alguém. Talvez você nunca cogitou em ter um iPhone, mas de repente você começa a ver seus amigos, seus familiares com iPhone, você começa a ver propagandas de iPhone e você fica, nossa, eu também preciso ter um iPhone. Entendeu? Você entende? Eu tô dando aqui o exemplo do iPhone, mas isso pode ser levado para muitas outras coisas que a gente talvez nunca teve o desejo, o sonho. Isso acontece muito também na questão
expressão estética, né, de mulheres. Então às vezes a mulher nunca se preocupou às vezes com aquele pneuzinho, com aquela gordurinha na barriga, mas aí vem a influenciadora magra que decide usar uma substância para ficar mais magra ainda e mostrar quão é bonito ter um shape super liso, ou pessoas comentando, nossa, você tá gordinha, nossa, essa gordurinha aí. E aí a pessoa começa a realmente a olhar para aquilo que ela nunca olhou. Então olha só que interessante, gente. Às vezes medos, sonhos e desejos, eles foram tipo escritos por alguém, eles foram colocados em nós. E era isso que acontecia no Truman. Então, pra mim, esse filme, né, o Show de Truman, ele é uma analogia real à vida. Então, quando ele chega ali, continuando ali no final do filme, né, ele chega ali na porta e o diretor tenta fazer ele ficar, é ali naquele momento que ele se despede da sua velha identidade. A velha identidade do homem que tinha uma equipe toda que decidia qual seria a história do Truman. Mas quando ele sai daquela porta, é como se ele dissesse assim, tchau pro Truman, que era só um palhaço de circo para as pessoas se divertirem. Porque agora eu quero ser protagonista da minha vida, para eu ser feliz, para eu decidir os meus sonhos, o que eu quero desbravar o mundo, eu vou desbravar. Eu quero ficar com a mulher que eu quero, que eu me apaixonei, eu vou ficar com ela e pronto, final. Eu não dependo mais de um sistema que vai fazer malabarismos para eu não ficar com aquela mulher que eu desejo. Então, o Truman, ele sai, ele não sabe exatamente o que ele vai encontrar agora, né? Porque ele viveu desde que ele nasceu naquele mundo criado. Então, o mundo que ele tá saindo agora, né, o mundo real, essa nova realidade, eu posso chamar ela de nova realidade, né? Porque existem infinitas realidades. Então, quando eu vou para uma nova realidade, eu não sei exatamente o que eu vou encontrar lá. Quando eu comecei a criar conteúdo, e eu aqui criando conteúdo, eu não sei exatamente o que eu vou encontrar aqui, né? Mas eu sei que agora eu escolho o meu próprio destino. E é exatamente isso que acontece com o Truman. Ele não sabe exatamente o que ele vai encontrar lá fora, mas ele sabe que agora ele escolhe o próprio destino. Ele escreve a sua própria história, tá? E pra fechar, gente, esse filme pra mim, ele é uma grande metáfora de mudança de vida e mudança de identidade. Todo mundo tem tudo pra continuar na mesma vidinha e morrer velho nela, sabe? O sistema ajuda, as vozes ajudam, o medo ajuda, mas o questionamento é maior. Mas no fim, gente, a decisão sempre é individual. A vida muda quando você para de se acostumar e decide atravessar a porta, tá? Então, essa foi a reflexão que eu tive desse filme. Mas agora me conta nos comentários, você já assistiu esse filme? Se você assistiu, você teve talvez uma interpretação diferente, né? Conta aqui pra mim nos comentários, eu gostaria muito de saber. Mas ainda não sai desse vídeo, né? Que eu fui no shopping com meu irmão, então vamos também de vlog. Fala, estrelas, estamos aqui no shopping trazendo os filhos do Juninho para brincar. Peraí que eu já vou virar a câmera e já vou mostrar eles pra vocês. Aqui, ó. Olha, oi. Essa aqui é a Pérola. Esse aqui é o quietão do Ted. Né, Ted? Aí a gente tá aqui numa área do shopping, que é uma área pet gratuita, tá vendo? E o bom que tá vazio agora, aí a gente trouxe eles aqui pra brincar um pouco. Eles estão estranhando um pouco, né? Mas eu acho que já se soltam. Eles têm bastante também espectadores, direto tá passando gente aqui pra olhar eles. Eles são a atração do shopping hoje, gente. Lá vai ela, acho que mijar de novo. Vamos ali no túnel, gente. Eles estão com medo desse túnel. Vamos. Sobe aqui, ó. Sobe aqui, vem aqui. Não, não é pra você deitar, não. Eu chego perto, ela deita pra me fazer. Aqui, ó. Sobe. Não, vem aqui. Aqui, ó. Sobe aqui. Sobe. Vamos. Vem aqui, filho. Vem. Vai, chama.
Os cachorros aqui acabou de cagar. E aqui, ó, tem uns saquinhos que deixaram aqui pra gente, ó. Pra gente vir aqui e catar, né? E joga aqui no lixo. Vem aqui, Pérola, vem. Desce aqui, ó. Aqui, ó. Desce. Isso. Desce, desce tudo. Desce. Desceu, garota. Isso. Eles são a atração do shopping. As crianças, o povo, tudo para fazer carinho neles. Chegou mais cachorrinhos aqui. E eles estão aqui, gente, ó. Fazendo o Ted, ó. Já se apaixonou por essa daqui, ó. Olha lá, ó. Ó, esse aqui também é um Spitz, ó que gracinha. Olha lá. Sai! Ai, para com isso! Oh. Paramos aqui agora na hora de descanso um pouco. Pra gente descansar e os dogs também. Só que eu acho que eles não querem descansar, não. E um pouquinho da decoração de Natal desse shopping. E aqui o que temos? Ah, que gracinha, o Papai Noel tomando banho. Não, você é louco, pode não, tem criança aqui, filho. Tem criança aqui, né? Não pode, né? Que coisa indecente, Papai Noel. Fecha a porta pra tomar banho. Tá falando que esse alce ele tá o quê? Como é que ele tá? Dopado. Tá meio dopado, vocês acham? Ó. E os cachorros... Eles acham que os bichos daqui é de verdade, ó. Que eles querem querendo entrar. Ali, ó, o Papai Noel. Ó o dog aqui, Juninho, ó. Coitado desse dog, ele tá ciscando. Sai daí! Sai! Não é de verdade, não. Esse cachorro de madeira? Hã? Esse cavalo de madeira. Ah, faz parte da decoração. Parece meu desenho, mano. Faz parte da decoração. Sim, ó, parece os nossos, ó. Olha. Olha ali, Ted, ó. Parece você, filho. Olha lá. Bonitinho. A casinha do Papai Noel. Caramba, só tem um monte de boneco dele. É os presentes que ele tá separando pra dar pras crianças. Olha lá, sai daí, né? Não é de verdade. Bom, gente, então é isso. Toda vez que eu faço vlog, parece que eu esqueço de finalizar o vlog. Então tô voltando aqui novamente pra finalizar esse vídeo. Vocês gostam desse formato? Desse formato onde eu misturo um pouco da minha vida, vlog e aprendizados e afim. Enfim, gente, me deixem ideias de talvez novos vídeos que podem vir aqui. Não esquece de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal. Conheça também as minhas outras redes sociais. Que você ficar por aqui, você perde muita coisa. Então já me siga nas outras redes sociais. Compartilhe esse vídeo com alguém, compartilhe esse vídeo no grupo da família, porque tem muita gente se acostumando com aquilo que não deveria se acostumar, e às vezes um vídeo como esse pode ajudar a pessoa no processo de despertamento, tá bom? Se você chegou até aqui, comenta aqui nos comentários despertar, pra mim saber quem chegou até o final desse vídeo. E é isso, gente, obrigada por vocês que ficaram até o final. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!